Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. No capítulo anterior, vimos que, na verdade, o observador não existe como entidade permanente. Do mesmo modo, podemos ver que o objeto realmente não existe como tal. Por definição, um objeto é alguma coisa no tempo e no espaço, mas assim como já demonstramos em relação à personalidade do observador, também se pode mostrar que o objeto não possui existência real no tempo e no espaço, mas apenas existe para nós nessa determinada manifestação. Para exemplificar mais uma vez que são puramente arbitrárias as extensões espaciais que atribuímos a um corpo, podemos notar que ao se olhar para uma esfera, por exemplo, suas dimensões são condicionadas por nossos sentidos. Percebêssemos, digamos, o próprio campo gravitacional da esfera, e o objeto adquiriria tamanho infinito. Outro exemplo é o da radioestrela, por completo inexistente para os nossos sentidos, mesmo com o auxílio do mais potente telescópio, embora perceptível como objeto ou alguma coisa por um radiotelescópio. E da mesma forma, pode-se demonstrar que o objeto não tem idade ou duração, exceto em nossa mente, já que o tempo também é resultado da mente, do pensamento e não possui existência independente. De fato, destruída a qualidade de coisa de um objeto, não faz sentido falar de sua idade. É interessante observar a esse respeito que, às vezes, a ciência ou o intelecto, em suas aptidões mais penetrantes, podem provar e demonstrar, por meio da lógica, que as coisas não são o que parecem ser, sugerindo que nenhuma coisa possui qualquer natureza própria, porque suas qualidades tanto são condicionadas pelo que se acha no exterior da coisa, quanto pela coisa em si. Como já ouvimos, isto constitui o Sunyavada, filosofia básica do budismo. Por exemplo, ao observar a cor vermelha, a pessoa comum pensa em vermelho, como propriedade absoluta das ondas luminosas vermelhas. E, no entanto, prova-se que o fato não é esse, e que, por exemplo, o que é vermelho para uma pessoa pode ser amarelo para outra. E isto sem sequer alegar-se daltonismo ou percepções inerentemente diferentes em termos de cor para pessoas diferentes. Para isso, afastemo-nos de nosso tema por um momento e vejamos o que é a cor. Os cientistas dizem que uma fonte de luz vermelha emite luz de um determinado comprimento de onda ou frequência. A luz branca pode se separar em diversas cores, cada uma com uma frequência diferente de sua própria. Assim, as cores diferem entre si apenas quanto a essa frequência. Porém, se examinarmos a noção de frequência, o que descobrimos? Podemos defini-la, aproximadamente, como o número de cristas de onda que atingem um olho. E, obviamente, é aí que o tempo entra em consideração. Deve estar claro neste ponto que, da perspectiva da eternidade, luz é apenas luz, e, consequentemente, vermelho é igual a azul, e azul igual a amarelo, e etc. Em outras palavras, a diferenciação de cor constitui peculiaridade do nosso mecanismo de percepção de sentido, que coloca todas as coisas numa estrutura de tempo e espaço. Assim como o nosso pensamento se baseia fundamentalmente no tempo, sem o tempo, a memória, não haveria pensamento. A percepção da luz e naturalmente a do som se baseia no tempo, mas assim como no pensamento, pode-se transcender o tempo na compreensão do agora eterno. Também na percepção dos sentidos se pode transcender o tempo, pela realização de certas experiências bem controladas, ainda que apenas na nossa imaginação. Vamos supor que dois observadores estão percebendo uma fonte de luz alaranjada no espaço.
Ambos veem alaranjado enquanto estiverem parados em relação à fonte de luz. Mas agora um deles começa a se aproximar e o outro a se afastar dela, a aproximadamente a mesma altíssima velocidade. Como os olhos do primeiro observador passam a receber mais cristais de onda por unidade de tempo, a uma certa velocidade de movimento, o que antes lhe parecia alaranjado, agora lhe parece amarelo. Inversamente, menos cristas de onda alcançarão o segundo observador, e a determinada velocidade, o alaranjado lhe parecerá vermelho. Com efeito, observa-se na natureza um fenômeno chamado efeito Doppler-Fizeau, que se fundamenta nesse mecanismo, embora em escala muito menor do que em nossa experiência imaginária. São as experiências e considerações imaginárias como essas que nos podem auxiliar na compreensão do significado do Sunyavada, ou o vazio fundamental, do mundo de tempo e espaço em que vivemos. Como resultado de nossa análise, portanto, somos forçados a concluir que não fosse nossa mente, nosso pensamento, o objeto não teria existência real, no sentido normalmente transmitido por essas palavras. Chegamos então a um entendimento mais completo da primeira proclamação do sexto patriarca Huineng. Desde a primeira, nenhuma coisa existe. Alguns leitores podem se surpreender com a semelhança da conclusão de Huineng com a do filósofo britânico George Berkeley, 1685 e 1753. No entanto, a filosofia do bispo Berkeley, apenas aparentemente, está concorde com nossas descobertas. Ele afirma que os objetos só existem para o observador, mas quando mais adiante escreve que, dada a existência contínua dos objetos materiais, é necessária a suposição de um Deus que sempre os perceba. Demonstra claramente ter se enganado por completo e não ter atingido o mesmo grau de compreensão de Huineng. Evidentemente, portanto, Berkeley jamais conseguiu se desembaraçar do cipoal do dualismo. Seu erro se deve à confusão entre dois níveis de realidade: as manifestações dos fenômenos e a absoluta realidade subjacente. Quando Huineng afirma que desde a primeira nenhuma coisa existe, a ênfase recai sobre a coisa, e assim ele se refere apenas ao mundo dos fenômenos. Já Berkeley só enxerga a opção entre teísmo e niilismo. Ao mesmo tempo que se entende que desde a primeira nenhuma coisa existe, não se deve perder de vista o fato de que, inversamente, a nossa mente ou os nossos pensamentos não existiria sem a atuação constante das impressões sensoriais sobre os nossos órgãos sensoriais. Isso nos leva a admitir a seguinte situação notável: o universo dos fenômenos não existe senão para o observador, e este não existe senão para o universo dos fenômenos. Em outras palavras, ambos não podem ter existência independente ao mesmo tempo. A cabeça só pode existir por causa do corpo e vice-versa. Mas tudo isso representa claramente o fim do dualismo, supondo-se a existência do observador, do eu. Este, logicamente, não poderia atuar sobre o universo se o universo já está implícito no observador. A faca que corta não consegue cortar a si mesma. Nessas circunstâncias, não faz sentido falar a respeito de observador, ego, pois esses termos sugerem a existência de algum centro capaz de atuar e pensar independentemente. A dualidade, sujeito e objeto, dissolve-se como neve ao sol. Assim, qualquer ação aparente que o ego exerça sobre o não-ego representa, em verdade, um processo permitido pelo absoluto. Deus, ou mais precisamente, qualquer uma dessas ações, constitui apenas uma das manifestações, tocando o ego, do absoluto no plano temporal. Consideradas a partir dessa perspectiva, as ações do ego deveriam ser chamadas com maior propriedade ocorrências.
e a causalidade deixa de ter qualquer significado. Também este conceito é aparente e válido apenas como abstração no nível fenomenal da realidade. Deve-se observar aqui que Nagarjuna também chegou à sua maneira à conclusão de que causa e efeito são apenas aparentes. Até aqui, o nosso método de análise tem se desenvolvido necessariamente pelo emprego de conceitos lógicos e dialética, ou seja, baseado no dualismo. É este o método da matemática, da filosofia e da religião organizada. Agora, atingindo o limite extremo do pensamento conceitual, encontramos-nos à beira de um precipício além do qual situa-se o abismo do vazio, que para nós representa o desconhecido. Surpreendentemente, chegamos a reconhecer que o triunfo definitivo da intelecção é a sua destruição, ou antes, a sua transcendência. Para avançarmos ainda mais em busca de verdade, precisamos nos atirar por sobre o precipício. Nada mais precisa ser dito, só nos convém manter o nobre silêncio do Buda. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Se inscreve aí, segue o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Te desejo um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.